Você se sente frustrado? Você se sente triste no dia a dia com relação a outras pessoas, com relação a ambientes, com relação a projetos, com relação a sonhos? E isso causa um mal muito grande em você? Vamos entender melhor a respeito desse assunto? A frustração é um sentimento que vem logo após um outro sentimento muito importante e que é o causador, é a expectativa. Sempre que nós criamos expectativas sobre pessoas, sobre situações, sobre ambientes, sobre resultados, nós estamos tentando imaginar uma realidade que nós não sabemos se vai acontecer. E quando nós fazemos isso em relação a pessoas, chega a ser um pouquinho mais complicado ainda, em função de que eu estou tentando imaginar, na minha percepção, como seria a forma certa dela agir, ou reagir, ou se comportar, e de maneira alguma eu tenho esse direito de querer controlar a outra pessoa. Eu não posso aplicar o meu filtro sobre outras pessoas. Quando eu crio expectativas sobre outras pessoas, sem conhecer a história dessas pessoas, sem conhecer a vida dessas pessoas. E pior, às vezes criar expectativas conhecendo a outra pessoa, sabendo que talvez ela não será capaz de atender o que é que vai acontecer no momento seguinte, você vai se sentir frustrado. Quando nós colocamos expectativas sobre as coisas, precisam ser pautadas em dados, precisam ser pautadas em informações que a gente possa realmente confiar, para que eu possa realmente ter uma percepção mais próxima da realidade. Se eu dissesse para você agora, entra comigo num negócio e você vai ganhar R$1 milhão em um mês, provavelmente você pensaria, será que é verdade? Eu acho muito difícil, acho que não vai dar certo. Mas será mesmo? Você conhece o projeto? Você sabe se eu já consegui realizar isso? Será que eu já consegui realizar um faturamento de R$1 milhão em um mês? E sei o caminho e estou te propondo este negócio? Você tem essa informação? Então, sem ter a informação correta logo de início, você não pode gerar nenhum tipo de expectativa nem de julgamentos. Imagina só, se você sem perguntar nada para mim dissesse assim, perfeito, nossa, tô com você, vamos lá, vamos gerar esse R$1 milhão em um mês. E aí passa um mês, nós conseguimos gerar não R$1 milhão, mas R$1.000. Qual será que seria o seu sentimento? Total frustração, obviamente. Agora, se você tivesse me perguntado, puxa, esse projeto, Maurício, é interessante, mas assim, você já conseguiu realizar? Quantas vezes? O que é que tem que fazer? Depende de que para chegarmos lá? O que é que eu tenho que fazer para chegar nesse resultado? Mas principalmente, você já conseguiu atingir? Você sabe o caminho? E eu te dissesse, sim, eu já atingi 3, 4 vezes, eu sei de cor o caminho, só preciso realmente de alguém para dividir comigo essa tarefa. Você teria maiores subsídios, você teria informações mais concretas e assim não ficaria no campo da expectativa, você estaria um pouco mais calçado com essas informações. Dessa forma, você poderia balizar as suas expectativas, fazendo com que elas ficassem mais dentro da realidade possível. E dentro dessa realidade possível, você já teria uma tranquilidade maior para avaliar o que deu certo, o que não deu e assim por diante. Não ficaria simplesmente frustrado porque, ora, eu entrei no projeto porque era para dar R$1 milhão e bem no fim não deu nada. Isso você poderia ter evitado se você tivesse então perguntado desde o início maiores informações. E com relação às outras pessoas, quais são as expectativas que você tem colocado sobre outras pessoas? Que elas devam ser simpáticas com você, que elas devam ser extremamente carinhosas com você, que elas têm que te dar um presente quando é o seu aniversário, quando é uma comemoração especial. Qual é a expectativa que você tem colocado sobre a sua empresa, sobre o seu gestor, sobre os seus colegas de trabalho ou talvez sobre a sua equipe? Você está colocando expectativas realistas ou você está imaginando coisas que talvez não façam sentido na realidade? Quando você tem este tipo de pensamento e as coisas não acontecem como você gostaria, um grande sentimento de frustração irá invadir todo o seu íntimo, irá transformar toda a sua fisiologia. Você ficará triste, você ficará para baixo, muitas vezes poderá até ficar deprimido com isso. Balizar as expectativas quer dizer calcular melhor. Baliza é aquele termo que a gente tem um espaço onde a gente coloca as coisas dentro daquele espaço, né? Muito utilizado aí para você fazer a sua carteira de habilitação, fazer a baliza, né? Colocar o carro entre dois outros carros ou um determinado espaço. Isso é balizar, é você ter noção do espaço. Quando eu digo balizar expectativas, quer dizer que você tem uma expectativa deste tamanho, mas talvez a realidade seja bem menor.
Então, você colocar a sua expectativa dentro de uma realidade que realmente seja possível de acontecer. Isso é balizar expectativas. Quando nós balizamos as nossas expectativas, nós estamos pisando num terreno mais firme, estamos pisando num terreno mais sólido, mais tranquilo. E assim nós estamos afastando cada vez mais a possibilidade de nos frustrarmos com aquilo que nós estamos pensando. Então, quando eu espero que outra pessoa realize determinada situação para mim, por exemplo, o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho, ou o meu gestor, enfim, qualquer pessoa que eu imagine que deva, na minha percepção, ter determinado comportamento com relação a mim, ou determinada atitude, eu tenho que estar atento se isso é condizente com a realidade daquela pessoa. Se eu já a conheço, eu já tenho condições de balizar melhor a expectativa, ou seja, o que eu posso esperar daquela pessoa. E se eu não a conheço, aí que eu não posso colocar expectativa nenhuma, porque afinal de contas eu não conheço a pessoa, eu não sei até que ponto ela poderá atender ou não a expectativa que eu tenho. Então é muito importante ter cuidado com essas expectativas. Vamos imaginar um exemplo. Que o seu companheiro, seu marido, sua esposa, etc., de repente seja uma pessoa assim que não liga muito para a questão de presentes. É uma pessoa que não se importa nem em receber, se recebeu, recebeu, se não recebeu, para ele tá tudo bem. Como também não é uma pessoa que, então, no mesmo sentido, não se importa muito em dar presentes. Mas você, de repente, é aquela pessoa que receber nem que seja um bombonzinho já é um mega de um presente, é um mega de um gesto de amor e carinho e consideração. Olha só, se você aplicar a sua expectativa de receber um presente, talvez não importa o valor, um presente pequeno, mas que tenha para você uma grande importância, se você jogar essa expectativa sobre aquela pessoa que não tem a mesma visão, não terá a mesma possibilidade de te atender dessa forma, o que é que vai acontecer? Primeiro, você irá se frustrar porque você não vai receber o que está esperando. Segundo, você vai ainda entrar em conflito com essa pessoa, talvez você venha até a cobrar essa pessoa de algo que para ela nem fez tanto sentido. Ou seja, você está tentando controlar a pessoa, você está tentando fazer com que ela faça algo que para você faz sentido, mas que para ela não. Então, o ideal é que a gente sempre conheça maiores detalhes sobre as pessoas que estão próximas de nós, sobre a nossa empresa, sobre o nosso colega de trabalho, sobre aquele familiar, sobre o nosso filho, esposa, marido, todas as pessoas que estão ao nosso redor. Que a gente conheça aos poucos as pessoas para então ter uma percepção de como elas são, o que faz sentido para elas. E até mesmo estar colocando isso em confronto com aquilo que faz sentido para você. Portanto, colocar expectativas sempre vai ser risco de frustração. E agora vamos falar de você mesmo? Colocar expectativas demais sobre você mesmo, será que isso faz bem? E se você não conseguir, por uma razão ou outra, não realizar determinada situação a qual você colocou tanta expectativa sobre si mesmo? Como é que você vai se sentir consigo mesmo? Vai se sentir frustrado, vai se sentir derrotado, talvez se sinta fraco, incapaz, e tudo isso vai causar muito mal para você. Então a receita para não ficar frustrado é evitar a criação de expectativas sobre quaisquer situações da sua vida.